Vamos começar aqui pelos informes. Antes de dar início ao nosso trabalho. Se tem alguém aqui na casa pela primeira vez hoje, muito bem-vinda. Você volte sempre. Informamos que o silêncio faz parte do tratamento e solicitamos aos companheiros que desliguem seus celulares, evitem o trânsito durante a palestra, só em caso de extrema necessidade. Evitem roupas executadas, curtas e transparentes. Por favor, devolva as garrafas vazias e as bolsas para que outras pessoas possam reutilizá-los em tratamento também. Chegue para avaliação até 16h30 e ao descer para o tratamento, fique com os números nas mãos para entregar no acesso às salas. Convidamos a todos para visitar nosso bazar, informações com a Ana e com a Valquíria, acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, onde temos todo o material do Cefac das palestras lá acumuladas. Venha e conhecer e participar das nossas ações sociais, distribuição de cestas básicas, quentinhas e outras campanhas que aparecem ao longo do ano, informações com a Alice, com a Bia, com a Patrícia e com a Júlia. Aproveitando para divulgar o trabalho do Café Entre Amigos, que faz a distribuição do café da manhã todo domingo lá na Taquara. Informações com o Alberto. Em relação ao conhecimento doutrinário. A Jane está me lembrando que temos vários inscrições no ano que vem, a partir da terceira semana de janeiro. Não percam os estudos de sábado do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom, o professor é excelente, tá? Temos estudos presenciais e online, todos retomando, aproveitando a deixa aqui, a gente lembrou também, terminando os trabalhos de hoje, a gente entra em recesso, retomamos a partir do dia 16 de janeiro, que é uma quinta-feira, né? Então a gente retoma os trabalhos a partir de 16 na quinta, e aí retomamos sábado, e aí daí em diante, subsequente às datas, tá? Eu acho que é isso, os recados principais. Vou passar para a Jane aqui, que vai fazer a nossa página de leitura. Agradecendo ao Jorge, né, e aproveitando também para agradecer a todos os parceiros que nos ajudaram nas campanhas, né? E principalmente nas nossas atividades de Natal. Foram feitas na comunidade da Barreira do Vasco. Fizemos também o Natal na semana passada aqui no Cefac das crianças, foi uma alegria. Agradecemos o domingo passado da confraternização. No que vem você está convidada, tá? Todos vocês. Quando a gente fala de confraternização da casa, é extensão para todos, não é só para o trabalhador, tá bom? E foi um momento muito bom, que a gente teve a oportunidade de fechar com chave de ouro, né? Mais uma vez o ano de 2024. Então, gratidão a todos os trabalhadores e colaboradores que nos abraçaram nesse ano de 2024 e 2025 estamos aí. Hoje é a nossa última atividade do ano. Nelson vem de Portugal especialmente para fechar o ano, né, Nelson? Um momento especial, faz aniversário agora dia 29, já para poder a gente mandar presente para ele, né? E Dominique, presente entregue. Pronto, é feito ao vivo. Então, nós vamos para a nossa página de preparo com alegria, né, gente? Porque estamos findando um ano, mas poder fechar um ano refletindo, em família, em parceria, nos estimula para as portas de um novo ano, né? Então, vamos lá. Do livro Opinião Espírita, a mensagem intitulada Necessitados Difíceis. Em muitas circunstâncias na Terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atenasa a existência, em forma de tristeza, abandono, enfermidade e privação. O espírita, porém, sabe que subsistem outras piores, talvez. Não ignora que aparecem dias mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento, anestesiado pela ilusão, se rende à sombra,
tempos em que os companheiros enganados se julgam certos, ocasiões em que os irmãos saciados de conforto sentem fome de luz e não sabem disso. Nem sempre estarão eles na berlinda, guindados à evidência pública ou social, sob sentenças exprobatórias ou incenso louvaminheiro da multidão. Às vezes, renteiam conosco em casa, ou na vizinhança, no trabalho ou no estudo, no roteiro ou no ideal. O espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis das horas escuras. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhe a presença, a partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los e a obedecê-los, até o ponto em que o dever funcional ou o compromisso doméstico lhe preceituem determinadas obrigações. Entretanto, observa que, para lhe ser útil, não lhe será lícito efetivamente aplaudi-los, à maneira do caçador que finge ternura à frente da pressa, a fim de esmagá-la com muita segurança. Como, porém, exercer a solidariedade diante deles? Perguntarás. Como menosprezá-los se carecem de apoio? Precisamos, no entanto, verificar que em muitos requisitos do concurso real, sorrir não será sorrir, socorrer não será sorrir. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações, na medida do entendimento evangélico, sem destruir-lhe a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhes confiou. Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila, e nem nos ensinou a arrasá-los. Mas ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Tenho 2 minutos só. A página é maravilhosa porque ela fecha um ano, né? E quando a página fala, né, o título da página é Necessitados Difíceis, né? Muitas vezes nós somos também esses necessitados difíceis, né? No caminho daqueles que estão na nossa trajetória. E conforme o tempo vai passando, nós vamos nos fortalecendo e vamos percebendo que todos nós somos necessitados difíceis, porque todos nós temos os nossos desafios internos. Uns mais, outros menos. Muitas vezes nós estamos naqueles dias que nem o espelho a gente consegue enxergar, né? Tamanha a nossa dificuldade de olhar para nós mesmos. Mas, na medida em que encontramos, né, esses estímulos sinceros que a espiritualidade nos traz através da palavra, nos convidando e utilizando o maior recurso que é a oração, em que a gente entende que nos momentos de dificuldades da convivência, a oração, e como dizia o nosso amigo Chico, né, a água da paz, aquela aguinha do silêncio que nos ajuda a interiorizar, que nos ajuda a refletir sobre aquelas situações, vai fazendo com que a gente supere. E como
sabemos que somos obras inacabadas, quem de nós não comete equívocos? Né? Por isso ele diz aqui, amai aos vossos inimigos, ou melhor, aos nossos assistentes. Porque se não forem esses assistentes nos ajudando a refletir sobre os nossos aspectos na convivência, aos nossos comportamentos, a gente não para observar a nossa realidade. Então, que a gente agradeça a Deus a oportunidade reencarnatória, a cada assessor que está de pé, olhando as nossas dificuldades internas e colocando para a gente aquilo que muitas vezes a gente não quer ver. E, ao mesmo tempo, amigos que nos inspiram, né, diante dos testes de resistência moral, a observar o quanto nós precisamos caminhar ainda. Então, que Deus nos fortaleça para que nesse ano que inicie, a gente se prepare cada vez mais, porque quando o desafio chegar, a gente possa respirar fundo e dizer obrigado, Senhor. Consegui me equilibrar e consegui vencer. Que nem sempre a gente sabe que a gente consegue, né? Então, naqueles momentos em que a gente perceber que a gente não vai dar conta, respiremos fundo, lembremos desse ambiente que nos sustenta, e a gente sabe disso. E aí, lembrando desse ambiente, a gente vai se lembrando das vibrações salutares que vamos recebendo e vamos criando fôlego. Porque sabemos que o planeta que a gente escolheu como escola para a nossa transformação é um planeta em que frequentemente teremos contato com as adversidades, né? Quem disse que seria céu de brigadeiro e estrada de flores? Não é assim, né? Então, a gente vai se preparando para que quando as adversidades cheguem, a gente se fortaleça, confie e abra o nosso coração a Deus e para Deus. Porque a gente sabe, né, que sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. Então vamos elevar o nosso pensamento, rogando aos espíritos amigos que nos impulsionaram nesta tarde, nos impulsionaram, Senhor, ao longo desse ano para estarmos aqui nessa escola do ser, nessa escola, Senhor, que nos auxilia na nossa autoeducação. Obrigado, Senhor, por essas vibrações de luz e de paz. Cubra o nosso querido companheiro Nelson dessas vibrações bondosas, para que ao discorrer o seu raciocínio possa sentir, Senhor, o apoio, a sustentação dos amigos e guardiões desta casa num dia tão especial, que é o nosso último dia de atividade no plano material. Fechando um ciclo de lutas, de trabalho, de determinação, de comunhão, de união, de perseverança, Senhor, dos nossos amigos coordenadores da casa, orientadores espirituais e dos nossos trabalhadores encarnados, incansáveis, Senhor, de trabalhar, de superar os desafios, de unir as forças para cumprirmos a programação proposta pela espiritualidade em mais um ano de nossa vida. Que Deus nos abençoe e que inspire o nosso companheiro Nelson na graça de Deus. Nelson, querido companheiro, mais um ano aqui na nossa casa, né? Seja bem-vindo. Boas vibrações para os companheiros de Portugal. Que Jesus, à luz da psicologia profunda, é o nosso tema, é o seu tema, possa ilustrar bastante todos nós nessa tarde, noite de muita luz. Muito obrigada. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo? Maravilha. Primeiro, para começar aqui, eu quero agradecer, claro, mais uma vez estar aqui de volta com vocês. Para fechar o ano, que maravilha, né? Fechar o ano aqui, a última palestra do ano, eu estou tendo a oportunidade de realizar. Mas antes, deixa eu me descrever aqui, para quem tem dificuldade visual. Agora é difícil, essa vai ser aqui complicada, tá? Vamos lá, 1,85 m, 40 e poucos anos, vamos colocar assim, tá? Moreno, vivo em Portugal, na Ilha da Madeira. Para quem não conhece, terra do Cristiano Ronaldo, aí todo mundo conhece.
O Nelson ninguém conhece, mas Cristiano Ronaldo todo mundo sabe quem é. É uma alegria estar aqui com vocês, que eu possa transmitir um pouco, falar um pouco de Jesus. Nesse final de ano, nesse momento agora, dia 21, hoje, né? Está tão pertinho do Natal. E o que a gente costuma estar falando? A gente está falando de doce, de presente, de Papai Noel. O pessoal costuma estar batendo cabeça por aí no trânsito, no shopping, naquela correria do final de ano, que é normal e é muito bom. Muito bom estar com aquelas pessoas que nós amamos, a reunião, estarmos em família. Só que às vezes a gente esquece o propósito do Natal, que tem um pouquinho além do que a comilança do fim de ano. O pessoal está mais preocupado no presente, na rabanada, no bacalhau. E Jesus, como é que fica nessa história? Será que a gente dá um tempinho para Jesus? Claro que as pessoas que estão aqui, imagino eu, estão pensando no bacalhau daqui a um pouquinho, mas vamos dar um tempinho aqui para Jesus, para a gente perceber a importância, o significado, ou melhor, tudo que Jesus pode nos auxiliar na nossa vida, na nossa caminhada, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, seja elas quais forem. Como a Jane falou aqui, quero ressaltar, importantíssimo esse papel do entendimento de que nós necessitamos, que é um exercício de humildade, da gente perceber a nossa condição de frágil. E numa casa como essa, é onde se transforma a nossa referência. Para quê? Para a gente se fortalecer, para passar o ano sempre lembrando daqui. Se não dá para estar fisicamente, tem online, aliás, quem está online, vou dar um beijo para todo mundo também, sei que o pessoal está online nos acompanhando. Em pensamento, se conectar com a espiritualidade de luz dessa casa, que nos fortalece, que está sempre de braços abertos, nos aguardando quando a gente eleva o pensamento, busca vibrar no bem, no amor. Para quê? Para ser bonzinho? Não, para enfrentar as questões da nossa vida com maior clareza, com maior tranquilidade, com maior equilíbrio, independente do que se apresente. Isso é um ponto importante. Que às vezes a gente esquece, acredita que o fardo é maior que a gente pode carregar. Mas, pessoal, vamos lá, vamos relembrar. Não há fardo mais pesado que nós não possamos carregar. Só que a gente tem ajuda, tá? Bater a porta, ela abrir-se-vos-á. Buscar e acharei. É para isso que tem o anjo da guarda, o nosso mentor, a espiritualidade de luz, que podemos nos conectar sempre. Ah, Nelson, mas eu não consigo, é difícil. Exercita. É prática. É que nem andar de bicicleta. Fala mais com o teu mentor, se conecta mais com a espiritualidade de luz. Ganha, afiniza mais, afina esse contato. Porque às vezes a gente faz até uma oração, mas aquela oração já quase dormindo no final do dia, já está meio cambaleando e ora ali, ou dá uma esquecida e fala, esqueci. Ou então pede mais do que agradece. Enfim, seja como for, estabeleça mais o contato com o teu mentor, com a espiritualidade de luz, que está sempre para nos ajudar. Vamos falar de Jesus? Vamos falar de Jesus. Eu gosto muito de falar de Jesus para quem viu. Aliás, deixa eu perguntar aqui, quem é que viu aquela série The Chosen? Bastante gente. Alguém aí não viu a série The Chosen? Levanta a mão, por favor. Também tem bastante gente que não viu. Recomendo, tá? Uma série muito legal. Não é uma série espírita, mas é uma série que retrata a passagem de Jesus através de uma série. Não sei onde é que está disponível, mas procura aí que está disponível e gratuito. Eu vi no aplicativo no celular. E por que eu gosto dessa série? Por que eu gosto da maneira que Jesus foi representado ali? Porque é um Jesus muito simples, é um Jesus do povo. É um Jesus que passa a mensagem consoladora, o caminho da felicidade, com aqueles que estavam ao seu lado. Então, tentando simplificar e demonstrar que Jesus encarnou aqui, passou a mensagem como nós, caminhando, vivenciando na carne, experienciando, não só na teoria. Porque a teoria é bonito, né, gente? Falar só na teoria fica muito bonito quando está no livro ou quando está no filme, muito sublime, e é importante. Mas a prática, principalmente, é quando ele demonstra que é possível de se realizar. Isso às vezes a gente esquece. Toda a proposta de Jesus dá para fazer.
Ah, Nelson, mas é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria necessitando desse ensinamento. Quem é que ensina? O mestre. Por quê? Porque ele sabe. Porque ele já passou por essa caminhada. Ele já percorreu esse caminho e hoje ele vem nos mostrar. Não foi só 2024 anos atrás. O Evangelho está presente aqui nos mostrando a caminhada. E como é que Jesus fez? Eu gosto de pensar num Jesus mais simples, tá? Jesus fez o seguinte, ele estava caminhando entre o povo, uma alegoria, ou da forma que eu gosto de visualizar Jesus. Ele estava entre o povo e perguntava assim, tem alguém aflito aí? Aí no fundo levantava a mão, 2, 3, pode vir, vem aqui comigo. Tem alguém em conflito, em desespero? Tem alguém cansado? Tem ali no fundo também? Vem aqui que eu quero falar com você. Tem mais alguém aqui que quer ser feliz? Aí ele levantou, mais gente levanta a mão, né? A ideia da felicidade todo mundo quer. Ele chama todo mundo, senta aqui, que eu quero dar uma palestra. Não sou o Nelson não, tá, Jesus? Quero dar uma palestra. Quero mostrar para esses cansados e aflitos, esses que buscam a felicidade, o caminho. E aí Jesus começava a falar. Jesus começava a palestrar, Jesus começava a orientar e mostrar o caminho a se realizar. Claro que alguns levantavam, alguns olhavam assim e falavam assim, não gostei não é para mim, uns iam embora. Outros se tocavam com a mensagem e ficavam conectados com ela. Outros talvez não gostaram de Jesus, ou melhor, quem é esse Jesus de Nazaré? Nazaré, só para contar para vocês, pessoal, é o seguinte, hoje em dia seria onde o vento faz a curva, onde Judas perdeu as botas, lá em Nazaré. Na época tinha o seguinte, que coisa boa vem de Nazaré, só vem coisa ruim de Nazaré. Então por que Jesus encarnou em Nazaré? Exatamente para mostrar que tem coisa boa, não só em Nazaré, mas em todo canto que é possível, independente desse nosso olhar muitas vezes material, julgando, enaltecendo ou menosprezando. Jesus escolhe Nazaré, e não só a entrada em Jerusalém, que subiu em cima de um burrinho para a entrada triunfante, aplaudido. Então são vários aspectos que Jesus vem nos mostrar. E não veio só mostrar, permanece hoje. Como é que permanece hoje? No Evangelho, permanece hoje, nesse contato que a gente está tendo aqui agora, no contato que você tem com o livro em casa, lendo, buscando essa orientação. Não é que a vida vai ficar mais fácil, é nós que vamos ganhando mais calo, a gente vai se preparando, a gente vai se fortalecendo, vai se guiando no aspecto moral do Cristo. Porque o que o Cristo trouxe foi moralidade, ponto final. O lado espiritual, o desenvolvimento do ser humano, através do que é o mais importante, o aspecto espiritual. Eu disse mais importante, não único. Relembrando, a gente está encarnado no plano físico, é claro que é importante os aspectos físicos, ou materiais, digamos assim. Agora, entre um e outro, fica com o espiritual. Porque essa encarnação aqui já passa, pessoal. Quem já passou dos 40 sabe que parece que o relógio está acelerado, está turbinado. E passa mais rápido ainda. E aí que vem a questão, o que a gente aprendeu? O que a gente cresceu? O que a gente evoluiu? Qual é o propósito da minha vida, da minha encarnação? O que eu estou fazendo aqui? Sem vitimismo, mas entendendo e compreendendo as lições, ou melhor, os aprendizados, que hoje na nossa dinâmica, na nossa vida, com aquilo que nós chamamos de problemas, muitas vezes é exatamente o que nós precisamos para evoluir, para crescer e para continuar a nossa caminhada. Agora, se a gente olha como problema, naturalmente a gente dá 2 passos para trás, repele e fala, não quero problema na minha vida. E quem é que gosta de problema? Acho que ninguém, né? Mas quando a gente para e percebe que talvez esses problemas não é bem problema, ou são desafios, e ter esse olhar de ver, quem tem olhos de ver, e percebendo o que essa dinâmica, o que essa questão está falando para mim, para a minha vida, o que eu tenho que aprender aqui? Por que certas coisas repetem na minha vida o tempo inteiro? Passa ano, dá uma volta, passou já 4, 5 anos, é um cenário
diferente, mas no fundo a gente percebe que é a mesma questão. Aí vem o que a Jane falou aqui. Olhar para si e perceber o que isso tem a ver comigo. Com a minha caminhada evolutiva enquanto espírito, que hoje me encontro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para quem está online, no Brasil ou afora, e em Portugal também, que tem os nossos amigos que nos acompanham em Portugal, perceber o que a dinâmica da vida hoje me coloca nesse cenário que eu estou vivenciando para o meu aprendizado. E é disso que a gente vai falar. É disso que é o tema de hoje, que é Jesus à luz da psicologia profunda. E quando a gente fala em psicologia profunda, fala assim, ai meu Deus, aliás, eu sou psicólogo, tá gente? Só esqueci de falar. Fala em psicologia, fala assim, ai meu Deus, psicologia, que negócio difícil. E quando fala em profundo ainda, fala, ah não, aí então vai ser mais chato ainda, negócio complicado, psicologia profunda. Mas eu quero contar uma história para vocês antes desse livro aqui que eu peguei emprestado. Se chama Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro de Divaldo Franco, quer dizer, um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. E esse livro, eu não era psicólogo quando eu conheci. Vou contar um pouquinho da história do Nelson aqui. Eu não era psicólogo, foi num centro espírita, aqui no Rio de Janeiro, já há quase 20 anos, vamos colocar assim, que foi dado um curso pelo Hernani Costa. Aliás, o Hernani Costa, eu fiquei sabendo que ele vai estar aqui em abril do próximo ano, um palestrante. E quando ele falou sobre esse livro, ele falava sobre o livro, parecia que estava falando para mim. Sabe quando você se reconhece com uma coisa, você fala assim, nossa, esse palestrante, tudo que ele está trazendo, que coisa mágica, o que é isso? Parece que está falando da minha vida. Eu adorei aquele estudo e aí comprei o livro. Aí quando eu comprei o livro, cheguei em casa, abri, parecia que uma página estava escrita em russo e outra em chinês. Que Joana de Ângeles é um pouco difícil para quem conhece Joana. Ela tem uma literatura, só vejo as cabecinhas assim. Eu sei que é, exatamente. Mas aos pouquinhos a gente vai desbravando, vai entendendo. Lembrando que Joana estudou muito tempo no plano espiritual para concentrar, dinamizar, enxugar, compactar e trazer a sua obra psicológica em alguns livros, ok? A sua série psicológica. Mas ainda assim, sendo franco aqui, é difícil. Cria uma distância. Mas se a gente for um pouquinho, dar um passo à frente, a gente vai percebendo. Então qual é a ideia aqui? A ideia é exatamente trazer e mastigar conceitos que, por mais que pareçam difíceis, dá para ser fácil, não precisa ser tão complicado, tão denso, tão técnico, que a gente possa, de alguma forma, simplificar para quê? Para o nosso dia a dia. Simplificar, percebendo as questões do nosso eu, do nosso íntimo, das nossas dificuldades que todos nós temos, dos nossos problemas, de como enfrentar, de como dinamizar, de como ter um olhar diferente, um olhar de amor, o olhar que o Cristo nos convida a ter. E assim a gente pode realizar ou galgar o passo a passo nessa caminhada espiritual. Falar de psicologia, a gente vai falar de alma. Psique em grego quer dizer alma. E logia, ou seria o estudo da alma, ou estudo da mente. E para quem é psicólogo, você vai me desculpar, tá? Mas quem é o mestre da alma? Ou quem é o mestre do espírito? Lembrando, o que é a alma, gente? A alma é o espírito encarnado, tá? Mesma coisa. Então, hoje o Nelson aqui é a alma do Nelson. Desencarnou, é o espírito Nelson, ok? Então, o estudo da alma, o estudo da psique, digamos assim, o mestre, o mestre é o mestre Jesus. Então, eu não consigo enxergar de outra forma o maior estudioso, aquele que está para nos ensinar sobre alma, do que o Mestre Jesus. E por isso que Joana de Ângeles faz, de uma maneira fenomenal, esse link entre todo o estudo da psicologia acadêmica, os grandes pensadores, os grandes filósofos teóricos que criaram linhas psicológicas que são admiráveis e trouxeram a sua contribuição, só que ela faz o desfecho ou a conexão, o link direto com Jesus.
demonstrando a psicologia de Jesus. Nelson, qual é a psicologia de Jesus? A psicologia de Jesus é a psicologia do amor, ou amor-terapia. Amor-terapia. Que amor é esse, Nelson? O amor que eu tenho pela minha esposa, pelo meu gato, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai. Tudo isso e mais um pouco. O processo de aprendizado que nós estamos aqui vivenciando é para aprender a amar. E todos esses movimentos, os pequenos amores que nós vamos experienciando na vida, fazem parte desse grande aprendizado. Mas amar o irmão que a gente se dá bem, amar o pessoal aqui no Cefac, que a gente gosta, que vibra conosco, é uma maravilha. Aí o desafio, qual é o desafio? Quando sai daqui e lida com um irmão que você sabe que é irmão de nome, mas não tem nada a ver com você. Que você fala assim, não, esse aí não dá para amar não, Nelson. Ô Jesus, como é que é essa história? Como é que eu vou amar um inimigo? Como é que eu vou amar alguém que me fez mal? Alguém que a vibração não bate? Aquela pessoa que você sente uma repulsa natural e você não precisa nem falar com a pessoa. O processo de identificação, de conexão acontece da maneira positiva como negativa também. Isso é vibracional, tá, pessoal? É assim mesmo. Mas aí a gente vai no entendimento de amor mais simples. Qual é o entendimento de amor mais simples? É entender e principalmente praticar aquilo que Jesus nos ensinou, que é fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para conosco. Independente se nós gostamos ou não gostamos da pessoa, é a nossa postura, é o nosso comportamento amoroso. Ponto final. Esse entendimento a gente amplia um pouco. Por que a gente amplia um pouco? Porque às vezes a gente só entende o amar no gostar. E muitas vezes a gente se coloca em situações se forçando, se obrigando a gostar daquela pessoa que a gente ainda não consegue gostar. E por quê? Porque a pessoa pensa diferente, tem uma maneira de lidar e não tem problema nenhum. Estamos todos na nossa caminhada em momentos diferentes, nem melhor nem pior. A gente não está para julgar, para se sentir superior ou para se colocar menor que ninguém. É perceber qual é o nosso momento, esse olhar para si, entender aonde eu estou, o que eu quero, para onde eu quero ir e colocar ao meu lado, ou me conectar com aqueles que estão ao meu lado, que podem me fortalecer nessa caminhada, que podem me ajudar nessa caminhada. Como, por exemplo, o Cefac. Eu tenho certeza que eu conheço muitas poucas pessoas aqui, mas tenho certeza que para muitos que estão aqui, o Cefac foi uma mudança na vida, uma virada de chave. Que veio no momento que a gente chegou aqui na casa, muitas vezes cansado, aflito, já derrubado, já não conseguia mais muitas questões na vida, e chegou aqui e se encontrou. Chegou aqui e se sentiu bem. E que bom, sejam bem-vindos. E que continuemos não só aqui no Cefac, mas estabelecendo essas relações com as pessoas que nos fazem bem, que nos alimentam, que trocam conosco, que falam a nossa língua. Que a gente possa auxiliar essas pessoas a elas crescerem e elas possam nos auxiliar também. E aqueles que a gente não gosta, Nelson, como é que faz? Deseje o melhor, faça o bem, seja bom. Mas você não precisa, muitas vezes, se colocar em situações que não fazem sentido para você. Em conexões, muitas vezes, a palavra de hoje da moda, tóxicas. Quantos de nós nos colocamos em relações, em situações que nos fazem mal, muitas vezes, nos sujeitando, e isso vai minando aquela água mole, pedra dura, isso vai nos intoxicando e dificultando. Então pare e analise a tua vida e perceba quem é que te ajuda, quem é que está do teu lado, quem é que pode te auxiliar nessa tua caminhada com os teus questionamentos e vice-versa. Que possa haver essa troca mais saudável, mais benéfica para ambos os lados. Isso é importante a gente avaliar e ter essa consciência. Que consciência é essa? Essa é a consciência da escolha. Fazer melhores escolhas. O que Jesus nos ensina é exatamente isso. Escolha. Você tem um livre-arbítrio, eu tenho um livre-arbítrio.
todo mundo tem livre-arbítrio. Agora, a escolha é tua. A escolha é tua. A escolha é do Nelson. E que escolha é essa que a gente está fazendo? A gente pode fazer a escolha que a gente quiser da nossa vida. Então, o guia, o GPS espiritual, que é o Evangelho, que é o ensinamento do Cristo através do amor, nos dá a opção para fazer melhores escolhas e, consequentemente, uma vivência de mais prazeres, alegrias e fatalmente atingindo esse nível de felicidade, que é o que nós buscamos, que todos nós queremos. Falar de felicidade nesse mundo é complicado, a gente sabe. Mas dá para falar de alegria, dá para falar de prazeres, dá para falar de bem-estar, como dá para falar de mal-estar, como dá para falar de desprazer, como dá para falar de incômodo. Então pare e analise a tua vida. Olhe para si e perceba o que te faz bem e o que te faz mal. E perceba como você pode naturalmente escolher melhor, estar melhor agora, 2025, virada do ano. Para e reflete. Deixa um pouco o bacalhau gelado e a rabanada. E se pergunte, como é que 2025 pode ser melhor do que 2024? Quais são as escolhas que eu posso fazer para a minha vida que podem me libertar, muitas vezes, de certos sofrimentos, certas dinâmicas negativas que eu estou vivenciando hoje e que não precisa ser assim em 2025? Esse olhar, pessoal, é muito importante, esse parar e refletir e se perceber. Porque muitas vezes a gente não se percebe, mas está doendo, mas está machucando e está difícil. Então como é que a gente vai consertar alguma coisa? Como é que a gente vai modificar? Como é que a gente vai melhorar algo se a gente não faz ideia o que é? Vou fazer uma analogia aqui, uma brincadeira rápida. Imagina que aqui nessa sala está um cheiro muito ruim, tá? E aí fala assim, poxa, mas está um cheiro ruim lá, será que é um vazamento? Será que é algum problema de esgoto? Será que é alguma coisa? Será que tem um bicho morto lá atrás, da coisa de som? O que está acontecendo aqui? O processo é, vamos identificar primeiro o que está acontecendo. Pode ser uma infiltração por trás da parede, molhou tudo, está aquele cheiro de mofo, está aquela coisa desagradável. Então primeiro a gente vai identificar. E depois que a gente identifica, aí sim a gente pode chamar um pedreiro, a gente vai arrebentar a parede, vai trocar a tubulação e sanar o problema e assim o cheiro vai embora. Mas se a gente não identificar primeiro, pessoal, não dá para resolver. Então como é que é o processo da identificação nas nossas vidas, Nelson? Para e olha para a tua vida. Coisa que a gente faz muito pouco. E por que a gente faz pouco? Porque eu não tenho tempo, Nelson. Eu não tenho tempo. Mal tenho tempo de ir na palestra. Quiçá fazer um curso aqui, outro lá. E que proibiram o celular. Porque senão eu vou fazer o curso aqui, no celular, aqui olhando, fazendo assim. Acelerado, fazendo tudo ao mesmo tempo. Querendo dar 200% de si, muitas vezes. E a gente não consegue focar naquilo que é mais importante. Sabe o que é o mais importante? Você. Você é o mais importante. Por que você? Porque você está aqui encarnado não à toa, sim trocando com o mundo, com o próximo, aprendendo a amar nessa troca, nessa relação, com tudo e com todos, mas a evolução, a caminhada é única e exclusivamente tua. Então, para caminhar melhor, para saber qual é o melhor caminho a tomar, a melhor direção, a ter mais foco, a ter mais objetivo, a ter mais percepção de um todo, a gente tem que entender o que a gente está fazendo agora na nossa vida, aonde a gente está, qual é a nossa caminhada até agora e para onde a gente quer ir. Se está bom, continua, se fortalece ainda mais. Faz esse retrospecto, a retrospectiva 2024, né, que tem sempre na televisão, que mostra os grandes lances, os grandes fatos do último ano. Faz uma retrospectiva desse último ano na tua vida. Tá tudo bem? Ótimo. Vamos replicar em 2025. Ah, não tá muito legal, Nelson. Lá em fevereiro eu tive um problema que, nossa, deu ruim, brabo, o negócio foi complicado, meti os pés pelas mãos. Então tira ali como exemplo e perceba como é que eu poderia fazer melhor.
Como é que é com aquela cunhada, com aquela prima lá, que a gente discutiu e de repente eu já vi, já subiu sangue à cabeça e já virou um problemão? Como é que eu poderia ter agido diferente? Vamos para Jesus? O clássico. Como é que Jesus faria? Ah, Nelson, mas Jesus é Jesus. Sim, ele é porque ele caminhou aonde a gente está buscando caminhar. E a caminhada é nessa hora. A caminhada é nessa hora. Com alguma dificuldade, claro. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível, que é diferente. Muitas vezes, como a Jane falou no início, tem a água da paz, do Chico Xavier, que é uma escolha. Porque se deixar solto muitas vezes sem a água para botar na boca, a gente já começa a verbalizar alguma coisa que não é muito legal. Acessar dentro de nós, conhecida a sombra na psicologia, que todos nós temos. A gente tem luz também, tá, pessoal? Não é só sombra, não. Mas a questão aqui é, o que você está acessando mais? A tua luz, o teu lado luz ou o teu lado sombra? Não preciso explicar grandes teorias de psicologia aqui. Você sabe por quê? Porque você sente o que é luz dentro de você e o que é sombra dentro de você. Eu tenho certeza que na tua vida você já teve as duas experiências. Se você teve as duas experiências, agora está na tua mão. Escolha como multiplicar, fomentar mais o teu lado luz e tente compreender, abraçar, trabalhar, modificar o teu lado sombra. Jogando mais luz nesse lado sombra. Como é que a gente joga mais luz no lado sombra? Jesus é a luz. É aqui, ó, no dia a dia. Por que o evangelho é importante? E vou te explicar para vocês. Evangelho diário, se possível, tá? Aí de cada um. Porque, de alguma forma, repete. E repete. E repete. Mas não é para engolir a seco Jesus não, tá, gente? Primeiro tem que fazer sentido. É a fé raciocinada. A fé que é acreditar e confiar. Para eu confiar em alguém, eu tenho que acreditar. E eu tenho que ter a certeza absoluta que aí sim eu vou me entregar porque eu confio. Mas para fazer isso, tem que ser uma busca também. Não é porque mamãe e papai falou, ou porque o Nelson está falando, ou porque a Jane disse, ou porque é lá no centro, ou lá na igreja, e a gente tem que engolir. Questione Jesus. Faz sentido para você? Se aproxime dele. Entenda um pouquinho a obra. Não precisa ser grande entendedor de Jesus. Ou melhor dizendo, o seu ensinamento de amor. Para a gente saber o que é bom e o que não é bom. Se aproximar à lei de Deus ou se afastar à lei de Deus é que nos traz mais alegria, prazer, satisfação, ou o inverso. Ah, Nelson, mas onde é que está a lei de Deus? Está no Evangelho? Não, está na tua consciência. Na consciência de cada um. Sabendo doutrina espírita ou não, sendo cristão ou não, a gente vai ampliar aqui o horizonte. Por isso que o importante do nosso entendimento é o que Jesus nos mostra, não a figura dele. Claro que a figura dele é lindíssima, reverenciada, e é um ícone. É simbólico. E nós que necessitamos de algo para materializar a imagem de Jesus. Olha que imagem bonita aqui no livro. Mas mais do que a imagem dele que representa, é o ensinamento que ele nos deixou. E é esse ensinamento que é a felicidade. Que é a felicidade que a gente tanto quer e ainda não consegue. Por quê? Porque a gente tem as nossas dificuldades. Porque muitas vezes a gente faz escolhas não tão acertadas, não tão legais, que a gente sabe lá no fundinho que não é muito bom. Ah, Nelson, mas é do meu jeitinho, né? Sabe como é que é? Eu sei como é que é. E é muitos desses casos que nós encarnamos repetidas vezes com o mesmo processo, o mesmo problema, a mesma dificuldade, que na verdade é o grande aprendizado que nós necessitamos realizar, se repetindo. E não precisa de outra encarnação não, tá, gente? Por isso que a observância e olhar para si é importante. Por quê? Porque quando a gente percebe na nossa vida hoje uma sistemática que vem se repetindo, que parece que virou o disco de lado, né? Hoje em dia nem tem mais disco, né? A gente vai entregando a idade aos poucos.
que vai modificando a dinâmica, mas sempre se repete a mesma coisa, aí eu vou dizer para vocês, é exatamente esse ponto que você deve trabalhar. Ah, Nelson, mas eu não quero. Tudo bem. Pendura para a próxima encarnação? Deixa para a próxima? É opção de cada um. Mas a partir do momento que a gente está observando isso e se enxergando, perceba aí a oportunidade de trabalho para você crescer, evoluir, fazendo o quê? Melhores escolhas. Ponto final. Trabalhando o teu íntimo, trabalhando o teu eu, lidando com as suas questões. Vamos para a prática aqui. Eu trouxe uns pontos sobre psicologia, só para falar aqui, muito en passant, tá? Lembrando que psicologia é um trabalho individual, um a um, são caso a caso. A gente não pode generalizar, mas eu vou dar uma generalizada aqui, só para trazer um pouquinho de Jesus para casos cada vez mais frequentes e provavelmente alguém aqui vai se identificar. Olha só, vou falar de ansiedade, por exemplo. Quem é que tem ansiedade aí? Quem é que se sente ansioso? Quem é que está o tempo inteiro naquela dinâmica afobado, aquela coisa? Vamos lá. Ansiedade. Excesso de futuro. Ansiedade, excesso de futuro. Como é que a gente faz, Nelson? A grande dificuldade de viver no hoje. Porque muitas vezes a gente vai lá para frente na preocupação ou se ocupar previamente, ansioso, gerando aquele conflito interno. Eu não consigo estar aqui porque eu estou aqui fisicamente, mas a minha cabeça está lá, já no Natal. Eu não consigo prestar atenção no Nelson, que eu estou pensando agora no jantar de Natal, como é que vai ser a ceia? Porque eu tenho que botar na cozinha, eu tenho que fazer, cortar as batatas, etc. E tal. Quantos de nós não somos assim? Vivemos não conectados no momento, no hoje, porque a gente está projetando lá na frente. Como é que a gente faz? Um dia de cada vez. A cada dia, o seu tormento, trabalhar aquilo que o Mestre Jesus nos ensina, o quê? Paciência. Eita, coisa difícil. Aí complicou já, né? Jesus já vem falar de paciência e dificulta mais ainda essa grande virtude para a gente conquistar. A gente também pode trabalhar a ansiedade com fé, muitas vezes, naquilo que nos preocupa lá na frente, que a gente está inseguro, que o medo muitas vezes nos controla com essa preocupação. E como é que a gente trabalha isso, Nelson? Fé. Como assim fé? Vou voltar de novo a falar. Fé, acreditar e confiar. Acreditar, todo mundo eu acho que acredita com mais facilidade. É o primeiro passo, é mais fácil. Acredita em Deus? Claro. Jesus também. Meu mentor, claro. Anjo da guarda? 10. E a confiança? Confia, não? Confia nos desígnios de Deus, na providência divina, confia no teu planejamento reencarnatório, confia naquela frase que você fala da boca para fora, mas não vive, sabe qual é? Nada é por acaso. Confia mesmo na hora do vamos ver? Ou dá aquela balançada ainda? Ou a gente confia desconfiando? Todos esses são pontos interessantes que a gente tem aqui, um caminho a trilhar. Um caminho que é difícil, mas um caminho que é possível de se realizar. Um caminho que com trabalho, com afinco, com perseverança, com disciplina, dá para ser melhor, pessoal. Dá para trabalhar todos os nossos conflitos com a psicologia de Jesus. Esse trabalho de amor, porque a gente vai estar sempre falando de amor. Nesse caso aqui a gente falou de paciência e falou de fé. Como assim amor, Nelson? Se amando, conquistando essas virtudes, trabalhando essa fé raciocinada, que através do raciocínio nos leva à experimentação, a sentir. Toda a proposta que qualquer palestrante faz aqui, que eu estou fazendo, pessoal, é muito simples, é dar teoria. A partir dessa informação, cada um vai trazer para a prática, para a tua vida, para o teu dia a dia, para as tuas questões. É só um estímulo, é uma pescaria. Eu gosto de brincar que palestra é pescaria. Não é que ninguém quer pegar ninguém aqui não, tá? De pescar. É pescar você para um caminho melhor. Que você entre, que você fisgue, digamos assim, essa isca que se chama Jesus, para quem é cristão como nós estamos aqui buscando, através da leitura da doutrina espírita,
a passagem do Cristo e tudo que ele nos ensina. E nesse caso, esses conflitos, essas nossas dificuldades. Eu falei de ansiedade, vamos falar, por exemplo, de depressão. Cada vez mais ascendente, cada vez mais normal, mais corriqueiro. O que a gente vai falar de depressão? Depressão a gente vai falar de tristeza profunda. Olha só. Tristeza profunda, pessoal. Cuidado com profunda, tá? Porque tristeza faz parte da minha vida, da tua vida, da vida de todo mundo. Sem ilusões e quimeras de Disneylândia ou fulano do Instagram, que a vida dele ou dela assim que é top e aquele mundo de maravilhas. Há tristezas e alegrias na vida de todos nós. Se essa pessoa vai para o palco ou não, o que ela mostra é uma coisa. Muitas vezes todo mundo gosta de mostrar só o lado bom, as belezas da vida. Tá tudo bem, sem julgamento. Mas entenda a diferença entre palco e bastidor. Bastidor é no dia a dia, nós, espíritos imperfeitos que somos, vivenciando em um mundo de provas e expiações de altos e baixos. Claro que tem momentos de alegria, mas tem momentos de tristeza também. Faz parte, é assim que é. Ponto final. Agora, quando a gente vai falar de depressão, é uma tristeza profunda. É quando em momentos da nossa vida, em estágios, a gente não consegue, digamos assim, gerenciar da melhor forma possível e vai se desconectando do nosso próprio eu. Quando aquilo permanece por muito tempo, de maneira persistente, e aos poucos tudo que fazia sentido na nossa vida vai perdendo cor, vai perdendo alegria. A gente vai aos poucos desistindo de tudo, de todos e de nós mesmos. Vamos largando. Largando de mão. Mas da mesma forma que existe tristeza, pessoal, existe alegria também. E essa é a busca. A busca da tristeza profunda tem a alegria profunda também. Como é que é isso, Nelson? É multiplicar aquilo que você já sabe. Eu não estou dando aqui receita de bolo para depressão, que o buraco é muito mais profundo, tá? É muito mais complexo. Mas eu estou dando aqui tópicos para trazer Jesus e perceber como é que ele nos ensina. E como é que ele ensina, Nelson, a ser alegre? É percebendo, olhando para você, do zero à idade que você tem hoje. Quantos momentos de alegria você teve? Muitos. Não dá para replicar, mas muitos você pode replicar. E às vezes, por causa da correria da vida, a gente não dá tempo nem para ser alegre, nem para viver momentos bons. Vou compartilhar uma coisa com vocês aqui que para mim é uma imensa alegria. Sabe o que é uma imensa alegria? É o Chaves, passar no SBT e voltou agora, que é uma referência infantil, que me dá uma alegria enorme ver o Chaves. É um desenho animado, é parar e tomar um cafezinho, comer um bolo, é a conversa com um amigo que a gente gosta e que a gente acha que é besteira. Não, isso não é alegria. Alegria talvez é só quando eu fizer uma viagem top e conseguir comprar um celular novo e mudar de carro e comprar aquela roupa que eu quero ou estar na festa tal. Isso também é alegria. Pode ser alegria para quem gosta. Mas perceba para você as pequenas coisas que não são tão pequenas assim, que muitas vezes são enormes. Mas a gente não para e vê, não percebe, não dá o valor que a gente poderia dar. Então, multiplicar, enaltecer, valorar ainda mais as pequenas alegrias na vida, é isso que transforma a nossa vida mais alegre, mesmo vivendo momentos difíceis e tristes. Porque eu vou repetir mais uma vez, e não é um cenário legal, mas que cenário é esse? É o mundo, planeta Terra, de provas e expiações. O que é o mundo de provas e expiações? Está aí fora. Quem dera se fosse sempre assim no Cefac, seria uma maravilha. Eu adoraria, tá mais próximo de Disneylândia isso aqui, pelo menos para mim. Só que o mundão aí fora é tiro, porrada e bomba. É violência, é passar na perna, é mais maldade do que bondade. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Por quê? Porque é nesse cenário que a gente não está aqui à toa, a gente não caiu de paraquedas, não caímos da boca da cegonha, às vezes até assim, naquela coisa, ai, por que eu encarnei aqui, eu sou tão bom? Será? Será mesmo? O
que esse mundo fala de nós? Para perceber como é que a gente pode crescer através do outro, sendo e fazendo a opção que ele quiser. O outro é o outro. Mais uma vez, eu não estou aqui para julgar o outro. O julgamento que a gente pode e deve fazer é no proceder, é nas escolhas, é perceber o que é o certo e o que é errado. Ah, o outro fez e deixou de fazer. O problema é dele, Deus abençoe. O que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas? Eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Ah, Nelson, mas eu só estou revidando. É isso que o Cristo ensina? Ou será uma oportunidade de eu trabalhar mais a amorosidade, a paciência, em vez do que o bateu levou de primeira, que às vezes vai no ímpeto, no natural, que a pessoa já vem quente e a gente volta fervendo? Esse ainda é o nosso natural, pessoal. Sei que muita gente se reconhece, eu vejo só aquelas carinhas assim, tipo, tá falando pra mim esse rapaz. E é assim mesmo, não tô falando só com um, com o outro, não. Eu tô falando de nós. Essas são as nossas dificuldades, essa é a nossa oportunidade de adquirir, por exemplo, como eu falei, a paciência. Como é que se adquire a paciência? Cai de um Pix na nossa conta? Seria bom, né? Mas não cai. Sabe como é que cai a paciência? Não cai. Se constrói a paciência lidando com aquele que te irrita. Aquele que te irrita fala muito sobre você. Aquele que mexe com você demonstra para você, quase um espelho, como a Jane falou, o que eu posso melhorar aqui? O que eu tenho que trabalhar? Como é que eu posso ser mais resiliente? Como é que eu posso ser mais amoroso? Mais água de Chico Xavier para colocar na boca. Engasgue com a água. Mas trabalhe nessa direção, tenha proatividade para a gente perceber como é que dá para ser melhor. Eu trouxe mais pontos aqui de psicologia, a gente tem 2 minutinhos, eu vou colocar só mais um aqui, olha só. Transtorno, o burnout, o famoso burnout, o conhecido, não sei para quem conhece, que na verdade é um esgotamento, é uma sobrecarga que muitos de nós vivemos, principalmente no ambiente profissional, mas não só, porque muitos de nós vivemos nessa correria louca, desenfreada no dia a dia, querendo abraçar o mundo, sendo super mulheres e super homens, e chega uma hora que a gente está cansado demais. E por quê? Porque talvez chegou o momento da gente perceber quais são os nossos limites. E impor esses limites para nós. Isso é auto-amor. Isso é olhar para você e perceber o que eu posso dar, onde é que eu posso chegar. E respeitar eles. E cumprir esses limites. Um exercício de auto-amor, percebendo como muitas vezes essa vida louca, correria que a gente entra desenfreado, mas que dá para desacelerar um pouco esse carro que está na 5ª marcha, na 6ª, enlouquecido, e dá para jogar numa 4ª marcha. Diminui o ritmo, mas faz com mais qualidade, aproveitando, focando e direcionando ainda mais a nossa caminhada. Pessoal, chegou no nosso horário, quero desejar a todos um Feliz Natal, daqui a alguns dias, também um Feliz Ano Novo e, mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. Boa tarde. Nelson Britânico. Agradecendo, né, a parceria de mais um ano desse companheiro. Chegou em 2023, né, e está aí o laço de amizade, companheirismo, né? A doutrina nos oportuniza isso, né, meu amigo? E um abraço a todos os companheiros do canal, os companheiros de Portugal, os amigos que te acompanham, né, durante todo esse tempo. Muito obrigado. Né? Agradecemos a todos que estão aqui. Olha, a casa está cheia. O pessoal que está na internet, vocês não têm noção. Ó, o plano espiritual sacudiu lá, olha, e colocou todo mundo aqui dentro. Então, vocês que estão aí, mas nós que estamos aqui sentindo essa vibração e com uma imensa felicidade. Felizes por quê? Porque essa é a nossa última atividade do ano de 2024, materialmente falando, né? E a gente poder olhar para trás, depois de tanta luta nesse ano, né? Tanta luta. E a gente olhar sábado e ter essa resposta,
né? De todo mundo aqui juntinho, cada um com a sua necessidade. Uns para agradecer, outros porque gostam do ambiente, outros por estarmos aqui e dizer assim, ó, foi bom, né? Trabalhamos a beça. O pessoal do online sem parar, né? O nosso amigo Jairo das Sextas, Sâmia das Sextas, o nosso querido Jorge das Segundas, o pessoal do Evangelho Online, todas as segundas-feiras que eu vou contar para vocês. Começou a acontecer lá na pandemia. E esse ano vai fazer 5 anos, né? Não é isso? 2025 fazem 5, né? Então, na pandemia, nós não parávamos. A gente trabalhava aqui na casa, depois ia para casa fazer um online. Não é isso, Adriana? Então, todos os dias, a espiritualidade falou, agora vocês vão. Né? Porque era evangelho noite e dia, mas o pessoal do Sevi saía do Sevi, e aí nós estamos aqui, né? Dizendo que é isso, é evangelho que nos sustenta, que nos impulsiona, que nos faz cada vez mais amar o que a gente realiza, amar o trabalho, amar Jesus. Então, a gente fechar o ano olhando para esse cenário, né, onde todos juntos sabemos a importância desse cantinho da estrada Pau da Fome na nossa existência, faz a diferença na nossa vida. Na vida de quem está aqui sentindo a vibração, os fluidos, e vocês que estão aí sentindo a vibração à distância, mas o pensamento que todos nós estamos emanando junto aqui, para todos vocês que estão no lar, certamente todos vocês vão receber. Porque nesta grande rede de luz e de apoio, todos somos um. E para a gente findar um ano de lutas e de trabalho, muito trabalho na graça de Deus. A todas as equipes, eu vou fazer a prece, mas antes de fazer a prece, eu vou agradecer a todas as equipes do doutrinário, dos amigos do online que sustentaram, dos amigos não só do Evangelho, mas de todos os estudos online que nos ajudaram a manter o nosso pensamento em equilíbrio. Equilíbrio. Porque esse é o objetivo dos estudos, né? Porque a espiritualidade sabe direitinho como anda o nosso coração e o nosso pensamento. E aí, com uma das maiores medicações que um pai pode oferecer para um filho, não é assim que o pai fala? Estuda, meu filho, porque o dia que eu for embora... Não é assim? Então, assim fez e faz Jesus. Nos dá a oportunidade da autoeducação através do Evangelho, Kardec e tantos outros espíritos, assim como André Luiz, Dona Ivone, Manuel Filomeno de Miranda, nossa amada Joana, todos esses espíritos nos ajudando aqui na casa a estudar ao longo de um ano inteiro. Ai, Jane, mas eu não posso estar presencial, mas tem online. E tem online praticamente de segunda a sexta, para dizer o que para a gente? Quando a gente quer, a gente encontra tempo. Quando a gente não quer, a gente conta isso. É isso aí, né? E aí, como eu sou Joanete, a Joanete diz assim, não tente, consiga. Porque quando a gente fica tentando, tô tentando, é a carinha, tô tentando. E aí a gente não sai do lugar. Então é determinação. E esses espíritos, assim como a Joana, assim como Jesus, nos trouxeram e nos trazem ânimo e bom força através da perseverança e da determinação. E como Nelson também é Joanete, né? A gente fecha o ano com essa grande companheira que traz Jesus no seu ensinamento, à luz da psicologia, à luz da busca do ensinamento para termos mais saúde mental e emocional. Quando a gente entende isso, a gente entende o valor da gente estar aqui, organizando as nossas estruturas internas, porque o corpo vai embora, porque ele é perecível. Mas o ser pensante, ele continua na ganga do tempo. E quanto mais ajustado nós estivermos, mais a gente caminha leve. E quando precisarmos de um corpo novamente para reencarnarmos, nossa, vamos voltar um pouquinho mais ajustados. Então essa é a proposta desse ano, que de muita luta nós tivemos.
E no terceira semana de janeiro, nós já voltaremos com as inscrições. A Alice vai estar lá de olho azul, a Alex de olho verde, buscando e captando, como disse o pescador. Pescador de quê? De estudantes, de companheiros que estão comprometidos com a sua autoeducação. Porque como o corpo é perecível, aquela enfermidade que está incomodando a gente agora, que a gente busca as casas com aquela a ideia, da minha dor que está aqui, da minha dor que está ali, daquela pereba que apareceu, né? E aí a gente vai descobrindo que ali a inscrição é um ponto para a nossa medicação. O estudo contínuo é aquela medicação contínua, igual um médico fala para a gente, faz uma posologia 3 vezes ao dia. Por quê? Porque eles sabem das nossas fragilidades enquanto espírito. Então sabe que se não der orientação e com rotina, qual é a nossa tendência? A gente relaxar e procrastinar. E normalmente a gente pega o remédio e cospe, porque ficou bom, porque a gente acha que ficou bom. Aí eles falam assim, vamos esperar mais um tempo, porque espíritos resistentes e rebeldes à lei de Deus, a gente já sabe o caminho, vão ser reincidentes novamente. E aí a gente volta para a atmosfera que nos socorre. Então, em janeiro, as inscrições vão estar abertas para os cursos, para que a gente possa fazer esse grande estudo coletivo nas salas, para que a gente possa trocar, falar, perguntar, entender como é bom. E aí é a grande medicação, porque o corpo é perecível. E aí, doutor Hermano diz que nós já estamos numa condição, num momento da nossa trajetória, que as nossas enfermidades falam como nós somos. E aí não dá para a gente se esconder, né, chefe? Né? Então, por isso é que estamos. Tu está internada aqui há uns 15. Tem gente internada no hospital aqui há quase 40. Né? E aí a gente vai chegando. Tem um pequenininho, que é pequenininho só no corpo, mas o espírito, né? E aí estamos aqui nessa grande família fechando um ano. Na certeza de que valeu a pena tudo. Tudo o que vivemos. Desde os aspectos positivos aos negativos que nos ensinam a crescer e amadurecer os nossos sentimentos e valores. Então, nosso agradecimento a todos que aqui estão. Na matéria, aos desencarnados e aos nossos amigos da internet. Então, agora vamos para a prece, porque eu já agradeci a todos. Em nome de todos, em nome da casa, nosso muito obrigada. Então, vamos assim, companheiros, nos preparar para o passe, para depois fazermos a prece. Vamos nos conectar com essas boas vibrações e nos manter em sintonia com o nosso pensamento. Vamos deixar que das nossas mãos saia o melhor para os nossos irmãos. A nossa querida Sandra está direcionando o passe. Então vamos nos colocar disponíveis para servir. E aqueles que estão para receber, vamos nos colocar disponíveis com o coração em harmonia, a mente em sintonia para recebermos o passe. Que possamos iniciar o passe. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele
Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego deste momento de abastecimento ao nosso espírito, diante do passe que nos sustenta, diante das mãos amigas que nos carregaram, Senhor, ao longo desse ano, vibrando nos seus pensamentos e emantando o nosso ser através das mãos. Vamos nos pedindo, Senhor, e agradecendo pela dedicação de cada companheiro deste do outro lado da vida, que se comprometeu, Senhor, em servir, em trabalhar, trabalhando-se, socorrer, socorrendo-se, amar, Senhor, amando-se. Pois aprendemos a cada dia, Senhor, da importância do nosso fortalecimento interno para que desta usina possamos produzir as forças para aqueles que se encontram à nossa volta. Socorra-nos, Senhor, para que diante dessas vibrações de lutas, de esforço, de determinação, possamos manter a chama acesa, conectada na sua direção, através, Senhor, da amizade, do companheirismo, do teu evangelho, que nos ensina dia a dia, Senhor, a sermos melhores, pois tu sabes das nossas reais necessidades. Por isso rogamos a cada guardião que depositou, Senhor, as forças necessárias em nossos corações enquanto trabalhadores, para oferecermos o nosso melhor, unindo forças para produzirmos o melhor, Senhor, para aqueles corações que aqui chegariam, necessitados do teu amparo. Obrigado, Senhor, por superarmos os desafios físicos e espirituais, e assim, de olhos atentos nas nossas necessidades de crescimento. Dizer, Senhor, como uma criança ainda nos primeiros passos, dê-me cá a sua mão, pois sozinho não consigo andar. E já dando os primeiros passos, Senhor, conseguimos sentir o quanto estávamos mais fortes, pois encontramos não só o teu caminho, mas o caminho não só do Cefac, mas de tantas casas de luz, Senhor, que de portas abertas se encontram para nos ajudar a sustentar, a nos levantar e dizer, como tu disse sempre no teu evangelho, caminha, levanta, ó tu que dormes. Aqui nos encontramos nesta casa, fechando um ciclo na certeza, Senhor, de que sem as suas mãos, certamente, não chegaríamos até aqui. Por isso, Senhor, agradecer a Ti é louvar com fervor por todo o apoio concedido aos trabalhadores e aos companheiros que chegam a esta casa e confiam em Ti e confiam no socorro dos amigos e mentores que sustentam a nossa casa. Obrigado a irmão João, obrigado a todos os guias, a todos os orientadores. Obrigado, doutor Bezerra de Menezes, doutor Herman, por todo o amparo, por todo o apoio concedido a todos nós, que nos encontramos magneticamente ligados a esta casa, aqueles que se encontram deste e do outro lado da vida. E assim, Jesus, em teu nome, em nome de todos os orientadores que de mãos dadas se encontram neste núcleo de luz, nós te pedimos, fica conosco,
segue junto aos nossos lares nesta noite de Natal, unindo e fortalecendo os nossos laços familiares, para que diante da tua bênção nós possamos dizer mais uma vez, obrigado, Senhor. E assim, que possamos dar por encerrado o nosso momento de oração e de preces na graça de Deus. Que assim seja. E assim, companheiros, que em silêncio possamos ir nos deslocando para as salas de tratamento. A nossa companheira Sâmia ficará na coordenação.